Agora a gente vai falar sobre os códigos da Anbima. Quem é essa tal de Anbima que veio trazer felicidade pra gente? Felicidade, Rafael? A Anbima? Quem é esse cara? É o seguinte, por que eu digo que a Anbima veio trazer felicidade? Porque é o seguinte, a Anbima, elas fazem a gente rir, né? É o nosso Ri Aí. Como assim o Ri Aí? Essa tal de Anbima, na verdade, ela é um clubinho. E este clubinho tem essas 4 funções. 4 funções a primeira função da Anbima é o R de representar, ó, representar. Representar quem? Como eu estava te falando, a Anbima é um clubinho, mas é um clubinho de instituições financeiras, pessoas que trabalham no mercado financeiro. Então, essas instituições, né, os grandes bancos, corretores, até mesmo fundos de investimento, eles querem estar dentro da Anbima, neste clube, e eles vão assinar uns códigos lá, vão dizer, eu vou estar aí dentro e tudo mais. Para quê? Para uma das funções essa Anbima representar eles, né, representar todo mundo que está perante a eles. E aí eles vão representar para o governo. Eles vão poder dizer, olha só, a gente não está gostando disso, daquilo. Nos representa, Anbima? Sim, eu vou representar vocês, ó. Então esse é o cara aqui, ó. Anbima. Ela vai representar. Primeira grande função da Anbima, representar, né? Representar todo mundo que está ali dentro dela. A segunda função da Anbima é a função de informar. Informar. Como assim? Se você entrar lá no site www.anbima.com.br, o que vai acontecer? Você vai olhar muitas informações deles. Tu vai ver lá quanto é a inflação do país, quanto é a taxa de juros, tu vai ver todas as informações financeiras, porque eles estão informando. Qual é a terceira função da Anbima? É autorregular. Autorregular. Como assim autorregular? É que é o seguinte, olha só. Regulamentação é a lei. Isso é a autorregulamentação. Então, quem que faz a lei? É a CVM, é o Banco Central, o Conselho Monetário, esses caras fazem a lei. Isso deve ser sempre seguido. Agora, como a Anbima tem os seus próprios códigos, e eles, na verdade, têm mais de 10 códigos, ele tem diversos códigos, para cada função ele tem um código, né? Um código de melhores práticas. Quando essas instituições seguem este código, né? A Anbima está fazendo o quê? Uma autorregulação. Por quê? Porque os códigos da Anbima, eles podem ser mais rigorosos que a lei, mas eles não são mais brandos, não são mais leves, né? Então, por causa disso, por ter um código mais rígido, acabam seguindo a lei. Por isso é uma autorregulação. E quem é que deve seguir esses códigos? Todo mundo? Todo o Brasil? Todas as pessoas? Não. Somente aqueles que entraram neste clubinho. Somente esses caras, né? Não é obrigado todas as instituições fazerem parte da Anbima. Todas as instituições devem seguir a lei. CVM, Banco Central, Conselho Monetário ou SUSEP, naquilo que for, tem que seguir as suas devidas regras, né? Agora, na Anbima, quem deve seguir é quem está dentro dela, né? E não é todo mundo. Você que escolhe, né? E a última parte, que é o nosso E, é o nosso de educar, que é a educação, né? Como assim educação? Eles vão fazer assim, levanta dessa cadeira, deixa a pessoa mais idosa sentar. Essa educação? Não, não é essa aí. Que educação é essa? É a educação financeira. Com cursos, com certificações, CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, diversas certificações, né? Então eles falam sobre isso. Por isso eu digo que a Anbima veio trazer felicidade, elas fazem a gente rir, né? Porque eles representam, informam, autorregulam e educam. Tá, beleza, Rafael, entendi isso aqui, mas se um cara que está dentro da Anbima não seguir o código da Anbima, um dos códigos, o que acontece? Eles vão fazer o quê? Aí existem as penalizações, né? Existe penalização, mesmo num clube. Vai dizer que no teu condomínio, se você mora num prédio, se você não seguir a regra do prédio, o que acontece? Não chega uma multa, ou primeiro não chega uma notificação, os caras não puxam a tua orelha? Exato, né? E por último, se tu ficar muito baderneiro e tudo mais, os caras até te expulsam do lugar, né? Então, existe as penalizações delas. Tá, Rafael, mas que códigos são esses? Tu falou que são mais de 10, eu vou ter que decorar todos? Não, não precisa deles, todos eles. Por quê? Porque o edital não cobra todos os códigos, mas tem 3 deles que são extremamente importantes. Quais são eles, Rafael? Deixa eu te escrever e te mostrar aqui quais são esses códigos, já que tu já entendeu o tal de Ri Aí, de trazer felicidade, e que nem todo mundo deve fazer isso, né? Mas olha só, quem que são esses caras aí, ó? Ó, vamos pegar aqui o primeiro cara aqui, ó. Vamos pegar aqui, pegar com a nossa canetinha aqui, ó. É o código chamado de certificação continuada, né? Esse é o primeiro cara aqui. Qual que é o segundo cara que nós temos? Ah, é o código de distribuição de
produtos de investimentos. Esse é o segundo código. Ah, é? E qual que é o terceiro código muito cobrado pela gente, né? Ah, o terceiro códigozinho é o chamado de administração, ó, de recursos de terceiros. É de primeiro meu recurso próprio? Não, é de terceiros. Tá, entendi que são esses os códigos, tá, Rafael? Mas olha só, eu tô só com uma dúvida ainda. Tu disse que a Ambima pode ter questões mais rígidas, isso, mas nunca mais brandas? É verdade. Estes códigos é que eles vão falar que podem ser mais rígidos. Olha só como, por exemplo, imagina que eu abri um clube, não o clube da Ambima, né? O clube dos carro louco, os carro louco, né? Olha o plural, né? Aí assim, ó, o clube dos carro louco. O que eu posso botar nas minhas regrinhas, nos meus códigos bonitinhos? Eu podia ter escrito assim, ó, que todas as pessoas que fizerem parte do meu clube, eu ia falar o seguinte para elas, ó. Todo mundo que entrar nesse clube só pode tirar a carteira de motorista quando? Depois dos 30 anos de idade. Mas por que vai fazer isso, Rafael? Ah, porque antes disso o cara gosta de tomar uns traguinhos, não tem tanta consciência nisso, e acaba dirigindo, bebendo, e aí faz coisa errada, né? Ele diz, acima dos 30 anos, o número de acidentes de trânsito é bem menor. Então eu gostaria que as pessoas não dirigissem antes dos 30. E eu escrevi isso no código lá. Se você que está aqui dentro, você deve fazer isso. Tá, Rafael, e aí o que acontece se uma pessoa tirou a carteira com 22 anos de idade? O que vai acontecer com ela? Ela pode ou não pode? Claro que ela pode tirar. Só que eu vou dizer, vou te tirar do nosso clube. Mas por quê? Porque está no nosso código que não pode tirar antes. Isso é uma regra mais rígida que a lei, porque a lei diz que é a partir dos 18 e o nosso código diz que é a partir dos 30. Agora, se toda a população brasileira está dentro do nosso clube, o clube dos carro louco, o que vai acontecer? A gente não já está fiscalizando, ajudando a sociedade somente tendo motorista acima dos 18 anos, mesmo deixando um bebezinho, nasceu, pode se cadastrar no nosso clube. Não é isso que acontece? É verdade, por causa disso, porque todo mundo tem mais de 30 anos com carteira de motorista no nosso clube. Tá, Rafael, então tu pode fazer isso, acaba sendo mais rígido. Mas como é que seria mais brando, mais leve que a lei? Seria da seguinte forma, eu falar o seguinte, todo mundo que estiver no nosso clube deve dirigir na freeway, na estrada lá, né, a partir dos 12 anos de idade a 200 km por hora. Isso é mais leve do que a lei. E poderia fazer isso? Não poderia estar escrito. Tá aí, Rafael, mas imagina que tem uma regra que fica meio duvidoso entre a lei e a autorregulação, entre esses códigos aqui que nós temos aí. O que acontece? Qual que eu devo seguir se eu fico em dúvida? Você deve seguir a lei. Ignora o código, siga a lei. Eu não tenho que ligar ninguém, não tenho que ligar para a CVM, Banco Central, não tenho que ligar para a Justiça para saber? Não. A lei você sempre vai lá e segue ela. Você tem dúvida, siga a lei, né? Por quê? Porque aí vai estar tudo certinho, né? Dentro da devida lei ali, tá? Então, primeiro, se você tem dúvida, siga a lei. Então, agora que eu já entendi que eu posso ter coisas mais rígidas, mas não mais brandas, e também não é para todo mundo, é somente para quem faz parte do meu clube, né? Neste caso é o clube da Ambima, a gente vai falar sobre esses códigos. Vamos deixar todos eles nas mesmas cores? Vamos, Rafael, né? Então vamos deixar aqui também em preto, certificação continuada, que é o nosso primeiro cara, aqui ó, certificação continuada. O que está dizendo neste código? Cada código diz uma coisa. Então, o código da certificação continuada, 70 páginas, fala o seguinte, a principal coisa dele é esta palavrinha aqui. Palavrinha não, um conjunto de palavras, né? É o seguinte, ó, capacitação, o quê? Técnica. Por quê? Olha só, certificação continuada, certificados, CPA 10, CPA 20, CEA, certificados. Então, isso é uma capacitação, né? Técnica do profissional está toda vez atualizada e tudo mais. Aonde vai estar falando sobre a parte de certificações? Neste código de certificação continuada. Não vai estar falando no código de distribuição de produtos de investimentos?
Não, porque esse aqui fala de distribuir produtos de investimentos, esse aqui fala de certificação continuada. Então é neste código que ele vai falar sobre que os funcionários devem estar bem capazes, ter bastante parte técnica, devem ter suas certificações atualizadas, né? No máximo a cada 5 anos atualizar ela, né? É isso aí, se eu não fizer parte da Ambima, pode ser a cada 3 anos tem que atualizar ela. Tudo que falar sobre o profissional, a equipe dentro da instituição, vai estar falando sobre capacitação técnica e vai se referir ao código de certificação continuada. Esse é o principal detalhe deste código aqui. O que é o código de distribuição de produtos de investimentos? Esse aqui merecia tanta estrelinha que ia aparecer um céu, né? Olha só, esse cara aqui é demais, né? Olha só, o que vai estar falando neste código aqui, nesta parte? Código de melhores práticas, né? É o seguinte, distribuir significa vender, né? Eu achei que era entregar de graça. Não, é vender, né? Distribuir significa vender, né? Produtos são todos os produtos que você tem na tua instituição financeira. Achei que era chocolate, produto de chocolate. Não, é os produtos. Vai falar sobre o CDB, sobre os fundos de investimento, sobre as ações. Toda a parte que você está vendendo um produto de investimentos vai estar falando sobre esse código, distribuição de produtos de investimentos. Esse é o cara. E aqui a gente vai estar falando sobre a principal coisa. Qual que é a principal regra que um profissional deve seguir para poder vender um produto de investimentos para um cliente? É aquele tal de API, os nossos 3 pilares, né? Mas antes de a gente esmiuçar o tal de API, vamos falar o seguinte, ó. Vamos entender o que são esses produtos, ó. Estes produtinhos aqui, ó. Que produtos são esses? Já que tu me falou, Rafael, que não são chocolates, são somente produtos de investimentos. Então é o seguinte, alguns produtos, eles não vão estar aqui dentro. Não. Aqueles produtos que não faz diferença de uma instituição A para uma instituição B. Não faz diferença. Que produto é esse? Poupança. O primeiro produto que não faz parte aqui, ó, poupança. Por quê? Porque se você for num banco A, no banco B, você vai ter a mesma remuneração. Não importa qual banco seja. Todos têm tabelado qual é a remuneração. Já o CDB, não. O CDB você vai para um A ou vai para um B. Quando ele vai remunerar, se ele vai ser um CDB com risco de crédito alto ou baixo risco de crédito. Cada um vai ter a sua função, né? Então, primeira coisa, poupança não está nesse código. Segunda coisa que não está neste código. Olha só, vai ser a Previdência. A Previdência não estará neste código. A Previdência nem a pública e nem a Previdência privada. Mas, Rafael, a Previdência é um investimento, eu sempre falei e tudo mais. Beleza, só que ele não vai estar dentro deste código. Desse código ele não vai estar lá. Porque aqui dentro só vai estar produtos da onde? Aqui, ó. Produtos que são fiscalizados pelo Banco Central e pela CVM. E a Previdência é fiscalizada pelo Banco Central? É fiscalizada pela CVM? Não é, é pela SUSEP. Então ela não está aqui. Então só vai estar falando produtos que vocês estão vendendo. Tá, Rafael, mas olha só, tu falou que aqui entra fundo de investimentos. Mas fundos de investimentos, o dinheiro não é do banco, o dinheiro é recursos de terceiros, é verdade? É verdade. Mas então o que acontece? Antigamente, a Ambima, ela tinha um código, que era o Código de Fundos de Investimentos. Só que a Ambima entendeu o quê? Que existem as regras para vender e existem as regras para administrar. Então, os fundos de investimentos, quando a gente fala de administração, a gente vai estar falando sobre esse código aqui. O outro código, o Código de Administração de Recursos Terceiros. Agora, quando a gente está falando sobre as regras de vender um fundo, comercializar um fundo, a gente vai estar falando sobre este cara aqui. Rafael, agora eu entendi. Ótimo, que bom. Então, quais são as principais coisas que a gente vai falar? Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou pegar mais um cantinho, porque esse cara é tão importante, né, pra gente, que esse cara merece um espaço até maior do que aquele que a gente colocou ali. Então tá, então a gente já entendeu que são somente os produtos do Banco Central e da CVM, que são fiscalizados por eles, e são poupança, previdência e clubes de investimentos, esses caras aqui, né, não entram e não serão fiscalizados neste código aqui. Ótimo. Então, o que vai estar falando aqui? Vai estar toda hora que é o tete a tete. Tete a tete é você aqui, né? E com o cliente aqui, ó, com o cliente. Eu vou botar aqui a chapinha, né? Então, o cliente está aqui, né? E você está aqui, você profissional.
você é profissional e você deve seguir as regras, porque você faz parte de uma instituição que está seguindo as regras, tá? Então, olha só, tá bem vocês dois aqui. Quais são todas as coisas que você pega do cliente? Você não pega aquele documento chamado KYC, KYC é o KYC, né? Que é o qual que é esse cara aqui? É o conheça o seu cliente, o documento de lavagem de dinheiro. Não faz isso? Pego. Sempre que eu estou na frente do cliente, pego esse documento. Então, será que esse cara aqui de todas as regras de distribuição de produtos e investimentos não vai estar falando dos KYC? Vai. Então, aqui também vai ter esse cara aqui, ó. Vamos estar falando o quê? Vamos botar um maisinho aqui, ó. Maisinho aqui. Vai estar falando também, ó, mais, né? Vamos botar aqui, ó, KYC, né? Que é o conheça seu cliente, que é o documento de lavagem de dinheiro. Vai estar falando aqui, tá? Neste código, assim, bem bonitinho. E qual que é o outro cara aqui que é o mais importante de todos? É o tal de API, análise do perfil do investidor. Porque também é a tua relação com o cliente. Quando você está falando com ele, você vai pegar os documentos. O API para a proteção do cliente e o KYC, né? Que é para a sua proteção, ver se você não está lavando dinheiro. E está falando dentro deste código aqui. Tá, entendi esses dois caras agora. Agora, olha só, o que é importante para entender desse documento de API? Para saber o que você pode vender. Olha só que é importante. O que você pode vender. A gente não está falando das regras do que o cliente pode comprar. É o que você pode vender, o que você pode ofertar, tá? Então, isso vai se basear no tal de API. E o API, ele é dividido em três grandes pilares. Três grandes pilares, exatamente. Quais são esses três grandes pilares? Primeiro pilar, o pilar do objetivo. Objetivo. Segundo grande pilar, situação financeira. E o terceiro grande pilar desse cara aqui do API é chamado de conhecimento. Conhecimento. Esse é o cara aqui, conhecimento. Beleza, entendi. Ótimo, ótimo. O que é cada um desses caras aqui que são esses três grandes pilares, tá? É o seguinte, é para entender qual é o risco, a tolerância ao risco do cliente. É para ver se ele vai ser conservador, moderado ou arrojado. Porque existe produtos que têm mais risco e produtos que têm menos risco. Esse é o ponto. Então, olha só, o objetivo. O que significa objetivo? É o tempo. Tempo, exato, né? Tempo. Olha só, o tempo. Quanto maior o tempo, o risco é maior. Maior você pode assumir risco. Quanto menor o tempo, menor vai ser o risco que você vai assumir. Como assim? Eu tenho certeza que você um dia já quebrou na vida. Quebrou. Você tinha lá 18, 19 anos, juntou lá R$2.000, R$1.000, não importa lá, e torrou tudo no carnaval. Perdeu tudo. Quebrou. Primeira vez que você quebrou, que torrou tudo no carnaval. E era bom, né? Eu lembro lá meus tempos, lá quando eu era jovem lá, não agora que eu tenho 70 e poucos anos, né? Quando eu era de novizinho lá na década de 30, lá a gente fazia as loucuraças, né? Ia lá pra Ferrugem, né? E aí o que acontece, ó? O que acontece? Você tem o objetivo de torrar todo o dinheiro daqui a uma semana. O que vai acontecer? Você não tem tempo, você tem pouco tempo. Com isso, você deve aplicar em produtos menos arriscados. Eu tenho 18 anos e meu objetivo é lá para a aposentadoria, lá nos meus 60. Pô, tem bastante tempo. Pode tomar mais risco, pode botar em mais ações, botar ações, coisas que estão flutuando de preço. Então, essa é a ideia. Sempre de quanto maior o tempo do objetivo, né, o tempo do seu investimento, maior o risco. Quanto menor o tempo, menor o risco que você vai tomar. Beleza? Beleza, entendi o que é o objetivo. O que é a situação financeira? Situação financeira é grana. É grana. Quanto mais grana você tiver, maior o risco que você pode assumir. Quanto menor a grana que você tiver, menor o risco que você pode assumir. Sempre quanto maior, melhor, né? Um cara lá tem 50 milhões de reais. O que ele tem? Ele pode ter bastante risco? Pode. Um cara ganha 50 mil por mês e gasta 2 mil por mês. Ou seja, a capacidade de poupança, quanto dinheiro sobra para ele, também é bem alta, né? Agora, se o cara tem pouco dinheiro, tem 2 mil reais tudo, o cara tem 3 filhos, ele pode botar tudo no preto 22, um cassininho, né? Jogar na cobra, cobra, né? Para ver se vai dar certo. Não pode. Ele tem que guardar o dinheirinho, você tem que orientar ele e dizer, você tem que começar agora a guardar dinheiro, vou te ensinar a guardar dinheiro. Então, esse é um ponto. Quanto mais dinheiro ele tiver, melhor a situação financeira dele, mais risco pode tomar. Quanto menos dinheiro ele tiver, menos risco pode tomar. E conhecimento? Conhecimento é a experiência dele, né? Experiência que ele tem, né? Então, e entra a parte emocional. Quanto mais experiente ele for nos investimentos, maior o risco que ele pode assumir.
quanto menor a experiência que ele tiver, menor o risco que ele vai assumir. Se você já fez um API alguma vez, você vai ver, você já investiu em ações, você já investiu em fundo imobiliário, você já investiu isso, você investiu naquilo, pode perguntar várias coisas, você investiu em CDB, em título público, perguntou tanta coisa para saber qual é a sua experiência. Quanto mais experiência, melhor. Ele também te pergunta assim, se você vê a bolsa cair 30%, qual é o teu sentimento? Ah, eu quero morrer, quero morrer. E aí também tem a tua parte psicológica. Então, essa composição desses três caras aqui, para que serve todos esses magrõezinhos aqui, ó, que a gente montou aqui a nossa tabelinha muito bonitinha, né? Olha só, para que serve isso aqui, esses três caras? Para a gente entender a tolerância ao risco do investidor. Então, olha só, a tolerância, né? Tolerância, ó, ao risco, ela é formada, no final das contas, por dois caras. A tolerância é formada, então estão me falando que esses 3 pontos aqui, ele monta a tolerância do investidor, exatamente a tolerância do investidor. E o que na verdade a tolerância ela é dividida? Ela é dividida em 2 pedaços. Qual pedaço são? O primeiro pedaço, a gente vai chamar esse cara de capacidade ao risco. Capacidade, tá? Então, capacidade ao risco. E o segundo cara que nós vamos ter aqui não é a capacidade, mas sim a disposição ao risco, ó. Disposição ao risco. Como assim disposição e capacidade? O que é um, o que é outro? Você já deve um dia ter acordado. Acordou? Acordei. E você diz, pai, eu estou muito disposto a correr. Vou começar a correr maratona e vou fazer isso, fazer aquilo. Você está disposto a fazer tudo aquilo lá. Isso quer dizer que você sabe correr uma maratona? Que você tem a capacidade de correr agora uma maratona? Quer dizer, não, Rafael, não tô capaz ainda. Eu só estou disposto. Claro, porque a disposição é uma questão psicológica. Então, a parte da disposição, ela é psicológica, tá? Ela entra principalmente na parte do conhecimento do cliente. Já a capacidade, a gente diz o quê? Que é de cash, de dinheiro, né? Então, vai ser toda a parte de dinheiro e a parte de tempo, né? Então, este cara aqui, ele é praticamente este magrãozinho aqui e este magrãozinho aqui. O objetivo é a situação financeira. Então, tem pessoas que têm muita capacidade ao risco, que elas têm lá o quê? 50 milhões de reais, mas elas deixam todo o dinheiro na poupança. Por quê? Porque ela tem medo, ela tem a sensação dela se perder algum dinheiro, parece que ela vai morrer. Então, ela tem alta capacidade, mas baixíssima disposição. E com isso você deve dizer para ela, vamos deixar o dinheiro na poupança mesmo, porque você não tem disposição ao risco. Mas toma esses livros aqui, vem conversar mais comigo, vem nessa palestra, você orienta o cliente a ele começar a entender, a gerar mais conhecimento. Porque ele precisa entender que ele precisa tomar risco, porque risco é da área diferente do que a gente espera. Então pode ter risco de crédito, risco de imóveis, risco de liquidez, risco de flutuações dos preços, tem diversos tipos de risco, né? Então ele precisa entender que ele precisa montar uma carteira melhor e não deixar só o dinheiro na poupança. Agora tem pessoas que têm altíssima disposição, quer jogar no preto 21, quer ir para o cassino, quer fazer isso, fazer aquilo, só que o dinheiro dele ele não tem. Ele não tem capacidade, ele não tem dinheiro para tomar risco, então ele tem muita disposição e baixa capacidade. O que tem que fazer com essa pessoa? Tem que começar a orientar ela e dizer assim, vamos montar um plano para você começar a juntar dinheiro, vamos diminuir essas dívidas, vamos fazer isso, vamos alongar o prazo, vamos começar a montar uma estrutura para que você tenha também capacidade de tomar risco, porque disposição você tem. Então, esses 2 caras aqui, ou esses 3 caras aqui em cima, é o que eles montam a tolerância ao risco. E por que isso é importante? Porque daí nós vamos ter este nosso bonequinho, a nossa cliente aqui, né? E essa cliente que ela poderia ser? Ela poderia ser, conservadora. Nós poderíamos ter ela como, vamos botar aqui uma caixinha aqui, conservadora. Nós poderíamos ter ela como a parte moderada aqui, moderada, né? E aí vai ter, que a caixinha preta aqui comeu a caixinha verde, né? E a última que a gente tem aqui, a gente chama aqui de arrojada, né? Arrojada. Esse é o nome mais comum, né? Porque antigamente esse arrojada aí, qual era o nome dele? Era agressivo. Aí tu falava pro cliente, que você deu, você é agressivo. Aí ele, eu não sou agressivo! Pá! E te dava um soco, né? Não, né? Porque aí mudou, né? Então que agora quer dizer o quê? Que tem algumas carteiras, né? Que eles não dividem só nesses 3, né? Conservador, moderado ou arrojado. Eles dividem e botam mais uma quarta, que é essa tal de agressiva, né? Mas a ideia disso aqui qual que é?
O vermelhinho quer dizer que ele pode tomar muito risco. Ele sabe o que está fazendo, ele tem prazos longos, tem de capacidade, né? E ele diz que ele pode tomar bastante risco, muito risco. O preto quer dizer que ele não pode dar tanto risco, aqui é o moderado, né? Ele não pode tomar tanto risco, mas ele aceita tomar algum tipo de risco e tudo mais. Já o verde conservador, né? Ele não aceita tomar risco, ele não quer tomar risco, ele é bem conservador. E por que isso é muito importante? Porque existem produtos ou carteiras de investimento que são conservadoras, existem produtos ou carteiras de investimento que são moderadas, e existem produtos e carteiras que são arrojadas. Para isso, você poder ofertar ao seu cliente. Se o seu cliente é conservador, você só pode ofertar coisas conservadoras. Se o cliente é moderado, o que você pode fazer? Você pode ofertar moderado e conservadora. Por isso que o conservador está dentro do moderado. Você consegue ofertar os dois para ele. É o que você pode ofertar. E quando o cliente ele é arrojado, você pode ofertar arrojado, moderado e conservador. Tá, Rafael, isso quer dizer então que o meu cliente é conservador, ele nunca pode comprar um produto arrojado? Não é isso. Quer dizer que você não pode ofertar para ele. Só está aqui só uma carreirinha. Não pode dar drogas para os clientes, né? Então, olha só, se o cliente é conservador e ele tem um amiguinho lá que vai fazer um produto que ele gostou muito, mas é um produto arrojado, e ele chega na agência, na corretora, dizendo, eu gostaria de fazer este produto aqui, que é tudo mais. Aí você diz assim para ele, vamos pegar o vermelho, eu queria fazer esse produto. Aí você diz para ele assim, meu amiguinho ou minha amiguinha, olha só, você é verde, você é conservador, e você quer um produto vermelho. Então, você não pode fazer isso aqui, você não deveria fazer isso aqui, tá? Aí ele te diz assim, não, mas eu quero. Aí você diz, olha só, se eu te ofertar este produto vermelho, eu vou estar infringindo não só o código ANBIMA, mas também vou estar infringindo a lei, porque a API é da CVM, é lei, né? Então, eu vou estar infringindo a lei, então eu não posso te ofertar. Então, eu vou te orientar, eu vou te informar o que acontece com esse tipo de produto. O risco é esse, tal, explica tudo para ele, orienta ele. Porque você me preencheu um dia um documento chamado API dizendo que você é isso. Então, eu não posso te ofertar isso. Aí ele te diz assim, mas eu quero. Aí que você vai dizer o quê? Vai dar um soco na boca dele? Vai dizer, sai daqui da minha agência e tudo mais? Claro que não, né? Você vai dizer para ele, então é o seguinte, eu vou te dar a opção de você investir nesse cara aqui. Mas para isso, você vai assinar um termo de desenquadramento de perfil de risco. Porque eu não quero um dia que você compre este produto e você volte aqui dizendo que eu te ofertei. Não, eu estou te mostrando que eu te falei tudo certinho. Então você deve orientar ele, mostrar tudo para ele e dizer assim, se você quer, você assume aqui, você assina este documento dizendo que você está desenquadrado. Então ele, beleza, fiz isso aqui. Então, por causa disso, algumas pessoas, né, o que acontece com elas? Elas têm uma tolerância baixa ao risco. Mas com você passando do tempo e ele começando a fazer alguns produtos, de repente, ele começa a aumentar. Com o passar do tempo da vida dele, ele se considera não só mais conservador, mas moderado, arrojado. Ele começa a ter mais conhecimento, mais dinheiro, né? Porque é essa a composição dela. Então, beleza, entendi que isso aqui pode mudar com o tempo. Pode mudar, né? Pode mudar. Então, o que acontece? Por causa dessa mudança, que vem com o tempo, né? As pessoas, elas têm que fazer o quê? Ela tem que atualizar a sua API até 2 anos. A cada 2 anos tem que fazer a atualização da API. Rafael, mas na minha agência ela é a cada 1 ano. Olha só que legal. Por quê? Porque o teu banco, a tua instituição financeira, a tua corretora, ela é mais rígida que a lei. A lei diz 2 anos. Não quer dizer que não precisa ser a cada 6 meses ou cada 1 ano. O que não pode fazer é a cada 3 anos. Cada 3 anos está sendo mais leve que a lei, né? Então aí não pode. Então esse é um exemplo que pode estar ocorrendo. Então a ANBIMA diz que pode ser mais rígida, mas não mais branda. Então a ANBIMA diz, até 2 anos. Até 2 anos tem que fazer a atualização. E a manutenção desses dados, 5 anos. Então essas aqui são as principais regras que a gente tem que entender. E tudo isso aqui está falando aonde? No Código de Distribuição de Produtos de Investimento, que são todas as regras que você deve seguir para vender os produtos que nós temos. E aí o mais legal também disso é que existe algumas pessoas assim, que trabalham em instituições financeiras e comercializam produtos de outras instituições. Como assim? Por exemplo, a gente chama isso aí muito de white label, né? Plataformas abertas, né? Então as corretoras são muito assim. Então existe alguma corretora lá, a corretora XYZ, e ela não vende só o seu produto, aquilo que ela criou, mas sim também de outros bancos, de outras pessoas. Agora, essa instituição financeira, essa corretora que está vendendo produtos de outros caras, o que acontece?
ela pode montar seu material publicitário e tudo mais e divulgar para os seus clientes. Só que o que acontece? Ela não precisa pedir autorização para a CVM, para a Anbima, para o Banco Central. Para quem ela deveria pedir autorização se ela quer criar um material publicitário? Só para ela vender. Para quem? Para quem é o proprietário do produto. Então imagine que nós temos um banco lá, um banco A, tá? Você trabalha para a corretora XYZ, você trabalha para esta corretora. Só que vocês têm lá na sua plataforma produtos do banco A, e você está ofertando produtos do banco A. A tua instituição pode criar documentos, materiais publicitários, né, para poder vender para o seu cliente, para saber, ó, fica mais claro. A tua instituição deve pedir autorização para ela. Para essa aqui, não para a CVM, não para o Banco Central, não para a SUSEP, não para a Anbima, nada disso. Só mandar para esta pessoa aqui, pedir autorização. E a tua instituição, junto com ela, são os responsáveis por este documento aqui. Então, a instituição também é responsável. Beleza. Agora, o que acontece se você fizer um documento e mentir para o cliente? Este cliente pode vir reclamar para a Anbima? Ah, como é que ele sabe que tu deve seguir a Anbima? Porque nos documentos publicitários tem um selinho da Anbima. Tem um selinho da Anbima lá, dizendo. Ele poderia ir lá na Anbima reclamar, eu só investi nesse produto porque tinha teu selo, a Anbima devolve meu dinheiro. Não, a Anbima diz, eu vou me eximir de pagar qualquer pessoa. Eu estou aqui para fiscalizar eles. Se você tem alguma reclamação, me mande. Mas não vou ser eu que vou ser o responsável por causa disso. Me mande. Se eles fizerem alguma besteira, nós vamos entrar como fazer uma multa, vamos ter uma notificação neles, alguma coisa. Mas a Anbima se exime disso. Mas a Anbima tem lá o seu selinho, o selo da Anbima bonitinho, para dizer que essas instituições fazem parte da Anbima. Esses caras, então, aqui, são todas as partes extremamente importantes para este código aqui. E a parte de Private Bank, né? O que acontece? Antigamente, a Anbima fazia o quê? Ela separava o código de distribuição de produtos de investimento para o varejo e ela falava de código de distribuição de produtos de investimento para o Private Bank. Então ela separava em 2 códigos. Agora é tudo num código só. Tudo num código só. Tudo nesse código de distribuição de produtos de investimentos. E aí o que acontece? O que a Anbima considera como Private Bank? Ela considera, ó a pronúncia, Private Bank. É muito do elenco. Né? Aí o que acontece? Olha só, eles vão lá e dizem assim, o cliente deve ter no mínimo 3 milhões, né? 3 palitos, né? Para investir com vocês, né? 3 contos, né? Eu tenho R$3. Eu tenho uma nota de R$3. Ou seja, não tenho. Aí, né, é falsa. Então é isso que tenho. Então o que acontece? Ele diz que tem que ter 3 milhões de reais. Mas mais importante do que isso, a Anbima falou o seguinte, que os profissionais que estão lá trabalhando com clientes de alta renda, né, não mais do varejo, mas do alta renda, do Private Bank, o que acontece com eles? Eles devem ser 75% ter o selo do CFP, Certified Financial Planner, né? Então, eles falam isso aqui, ó, olha só, se você está lá, você deve ter 75% dos profissionais com o CFP. Eles colocaram nesse código aqui. Então, o código de Private Bank agora está aqui dentro e deve seguir isso aqui. Clientes no mínimo 3 milhões de reais e a parte de os profissionais que trabalham lá devem ter, 75% deles devem ter CFP. O que é 75%? É o seguinte, a cada 4, né, 3 tem que ter. É isso que é 75%, né? Então, isso é bem importante deste código aqui. E para continuar, o outro código que é importante é o Código de Administração de Recursos de Terceiros. Por que esse código é importante? Porque ele fala sobre administrar recursos de terceiros. Então, muito importante entender que aqui não é recursos próprios. Por isso tem um menos, recursos próprios. Não entra o dinheiro próprio do banco. Ele só entra falando do dinheiro dos clientes que estão administrando. Aqui é isso que eles estão falando. E de novo, ele vai falar sobre o clube de investimentos, o fundo de investimentos exclusivo. Ele vai estar falando sobre o dinheiro que o gestor, que é o próprio dinheiro do gestor, que é isso que é o recurso próprio, não vai estar falando aqui. Vai estar falando principalmente dos recursos, vamos falar dos recursos, recursos de terceiros. Então, principalmente vai falar sobre o quê? Sobre os fundos de investimentos, as regras que devem fazer. E aqui eles seguem praticamente todas as regras da CVM. Falam que o administrador e o gestor não podem roubar, falam que o gestor é o cara que vai lá e compra e vende os ativos, falam que o administrador é o cara que conta junto com o cliente, né? Fala sobre tudo isso aqui. Mas a parte mais importante desse código aqui, de tudo isso, é o seguinte: aqui na administração de recursos terceiros, a Anbima criou uma coisa.
né? Criou, na verdade é um asteriscozinho, né? Por quê? Porque a gente já viu um dia que os fundos de investimentos devem seguir uma coisa chamada marcação a mercado. É isso como é que se chama lá na regra da CVM. Só que a Anbima mudou esse nome. Mudou? Mudou. Eles chamam esse cara aqui, ó, de apressamento, tá? De ativos. É isso que a Anbima chama, apressamento de ativos, ou seja, precificar os ativos. E aí a Anbima diz, né, que olha, o apressamento de ativos, o que acontece? Da seguinte forma, você deve usar a marcação a mercado. Eles devem fazer isso aqui. Só que a Anbima fala também que se os ativos não tiverem liquidez, que você não consegue precificar ele pelo preço do mercado, você deve ter regras definidas, tá? Para o cliente, para o cotista já saber quais são essas regras, tudo de como vocês vão precificar esse cara. Vou ter que dizer isso, tá? E uma parte muito importante nessas regras definidas, o que é? Ó, não pode ser sintético. O que é sintético? Pensa, não tem a grama original e a grama sintética? O que é a grama sintética? É uma grama falsa, é uma grama que tenta ser igual à original, mas ela não é. Então tu não pode ter uma coisa superficial, uma coisa que seja meia boca, não pode. Tem que ter regras bem definidas, claras, bem ok, né? E não pode ser sintético. Isso aqui é o que eles mais batem nessa tecla, que no Código de Administração de Recursos de Terceiros, né, eles vão falar sobre o quê? Eles vão fiscalizar toda a parte de recursos de terceiros, né? Os profissionais que trabalham nisso, né? Então eles vão fiscalizar quem? O gestor, eles vão fiscalizar o administrador, toda a parte que vai ter o contato junto com a administração de recursos de terceiros para o cliente. A Anbima vai fiscalizar o cliente? Não vai fiscalizar o cliente. A Anbima vai fiscalizar a CVM? Não vai fiscalizar a CVM. Ela vai fiscalizar as pessoas que trabalham na função de administrar os recursos do cliente e que tem um contato ali na parte com o cliente. Como assim? Olha só, lá na Asset, lá que eu conheço, lá tem a tia do cafezinho e o rapaz do almoxarifado. Eles vão ser fiscalizados? Claro que não, né? Por quê? Porque eles não estão fazendo a parte de administrar o recurso de terceiro mês e trabalhando na asset, né? Mas as outras pessoas, o administrador, o gestor, quem vai estar fazendo tete a tete com o cliente, aí sim eles falam tudo isso aqui, né? Então, por isso é importante. E dentro de lá, eles falam muito sobre isso. Apressamento de ativos, marcação a mercado e, se não tiver liquidez, regras muito bem definidas que não podem ser questões sintéticas. Para quê? Para evitar transferência de patrimônio entre cotistas. Essa é a grande função da marcação a mercado, tá? Então, estes são os 3 principais códigos que a prova vem cobrando sobre a gente. Mas, por último, nós também temos um 4º código. 4º código, sim, ele está no edital, mas ele não é tão cobrado, né? Como é que é chamado este código aqui? Esse código, a gente fala sobre ele, que é a distribuição, né? É a parte de a distribuição pública, né, ou aquisição de valores imobiliários. Então, o nome deles é oferta pública de distribuição e aquisição de valores mobiliários. Olha só o que é isso, olha só, vem comigo. Olha só, o que vai estar falando nesse código que é tão grande o nome dele, mas bem pouquinho, bem pequenininho. Ó, distribuição, tá? O que é distribuição? É quando uma empresa, né, ela tem que fazer o quê? Ela vai lá e ela quer buscar dinheiro. Ou ela vai buscar através de capital próprio, vendendo ações, ou ela vai buscar através de dívidas, que é a parte de debêntures, né, que vai pegar dívida e tudo mais. Então, ele está falando sobre esse código, de como as empresas devem fazer isso aqui. E a principal regra sobre isso, tanto a distribuição quanto a parte de aquisição, né, e o que é a aquisição, né, é o seguinte, ó, a aquisição é quando a empresa ela quer comprar de volta, ela quer adquirir de volta. Então, ela compra de volta, fechando até mesmo o capital. Então, quais são as principais regras disso? É que todos os acionistas, todos os debenturistas, eles são iguais. Todos têm os mesmos direitos, todo mundo. Ah, não, pode ter um que tem a informação privilegiada? Não,
Todo mundo é igual, igual, igual. Então é isso que eles falam, que é exatamente o que está falando na própria lei. Então toda essa parte aqui é exatamente igual à nossa devida leizinha, né? Que as pessoas, elas são iguais, têm direitos equitativos, né? As pessoas são todo mundo iguais. Não pode ter uma pessoa ter uma informação privilegiada ou, o cara lá, ele é investidor qualificado ou profissional, então ele vai ter mais benefícios. Não, não pode. Todo mundo é igual. As pessoas são iguais perante a lei. Então, essa fica toda a nossa aula de códigos Ambima, lembrando, então, das multas, e também que este código de distribuição de produtos de investimentos é o mais importante. Então, fica aqui a nossa aula para a tua prova.